Estamos aqui, último bloco, Fenômeno UFO de hoje, né, ainda comentando o caso de reencarnação narrado pelo garoto Gamal, um garoto turco, né, na época com uma faixa de 5 a 6 anos de idade. E nós falamos aqui, então a criança ainda tem uma forte ligação com o outro lado. Então ela lembra desses fatos. Já presenciei fatos assim com outras pessoas, né, com crianças que narram casos, depois você vai pesquisar, são verdades, que morreram em acidentes ou de algum tipo de doença tal, e ela relembra aquilo claramente, dizendo, uma outra vida eu passei por isso, morri desse ou daquele motivo. É bem interessante isso. O que mostra que, como eu falei aqui, somos eternos peregrinos aqui do universo. Falei da obra do comandante Edgar Armand, Os Exilados da Capela, uma parte dessa civilização que vivia à volta da estrela Capela, que está localizada na constelação do Cocheiro, teriam vindo até a Terra, porque usaram sua inteligência para o mal, e aqui vieram para purgar os erros cometidos, e a sua inteligência superior seria utilizada, né, para alavancar a humanidade terrestre muito mais primitiva. Depois, eu acredito que não haja mais capelinos por aqui, aqueles encarnaram, uns dizem que na época da Atlântida, né, e trouxeram seu grande conhecimento e, ao mesmo tempo, com as dificuldades que viveram no mundo mais primitivo, purgaram aqueles erros que eles haviam cometido. É uma coisa muito bonita de nós vermos aqui, né, como disse o mestre, né, o Pai é Deus dos vivos e não dos mortos, portanto a morte não existe, o que existe é uma troca de vestimenta carnal, né? O espírito continua a sua evolução, o espírito é eterno, né? Continua a sua jornada de aprendizado, né, do anjo ao arcanjo, né? Como se diz, né, os deuses não são feitos da noite para o dia. Né? Então nós temos um caminho à nossa frente aí para chegarmos a um nível evolucional melhor, e só faremos isso, né, encarnando, reencarnando, que é a nossa principal escola de aprendizado. Talvez num futuro tão longínquo, não tão longínquo, possamos não mais ser presos dessa roda de reencarnação, encarnaremos só em caso de auxílio a outros mais primitivos, ou em caso de algum outro caso de esclarecimento ou auxílio a outros grupos de espíritos encarnados. Era o que nós poderíamos falar desse caso, né, mostrando que as crianças, né, que se diz, né, a famosa fase de 7 anos, né, até os 7 anos, a criança tem essa forte ligação, dos 7 aos 14 ela vai perdendo isso, né, essa ligação com o plano espiritual. Isso pode voltar novamente depois, o mais suave, de modo até mais intenso, ela pode perder isso definitivamente, não ter mais essa ligação. Aí vai muito daquele espírito, do seu grau evolucional, das coisas que ele tem que viver aqui. É a famosa fase dos 7 anos, né, que é muito comentada. E seria isso. Então agora eu gostaria de aproveitar o tempo que eu tenho, nós temos muitos e-mails aqui, e eu gostaria aqui de responder aqui a um e-mail do meu amigo Marcel, aqui de Taubaté, no Vale do Paraíba, né? Conheço sua cidade, meu irmão, e prestei vestibular aí, rapaz, aí na Federal, eu acho que não existe mais, mas eu prestei exame aí, é uma cidade muito gostosa aí, Taubaté. E você fala que se a TV fosse, o programa fosse TV aberta, seria 100% de Ibope. Não sei se chegaria a tanto, meu amigo, né, mas por enquanto ainda não é possível. Quem sabe num futuro não tão distante, né, a TV Mundo Maior consiga um canal aberto para passar a sua programação. Você queria deixar uma questão aqui a respeito dos polos norte e sul, né? Certas regiões são proibidas ao sobrevoo, né? Principalmente de pessoas não autorizadas. Que você fala sobre o risco de ser abatido, assim como certas cavernas perto do estado do Novo México, nos Estados Unidos. Seria algo importante a nos esconder? O que eu poderia te comentar, viu, Marcelo, é o seguinte: certas regiões realmente são proibidas ao sobrevoo. Por exemplo, uma aeronave não pode sobrevoar o Palácio do Planalto em Brasília, não pode sobrevoar o Pentágono nos Estados Unidos, ou a Casa Branca, são zonas proibidas ao voo. Onde haja fontes de energia, reatores nucleares, por exemplo, centrais de energia de barragem, não pode ser sobrevoados por aeronaves por motivos óbvios. Se um avião cair ali, né, principalmente se for uma usina nuclear, seria um desastre de primeira ordem. Então, são proibidos. Existem outros casos, né, que existem instalações militares secretas. Nós temos aquelas militares secretas nos Estados Unidos, não é só a Área 51, não. Existem várias áreas ali que são proibidas ao sobrevoo. Na Antártica, meu amigo, eu não conheço. Que eu saiba, ali não há restrição de voo. Que há restrição com relação ao turismo,
para que as pessoas não depredem o meio ambiente. Você pode ir lá na Antártica, né, obviamente, no verão, onde a temperatura não é tão fria, você vai ver os animais, filmar, fotografar, né, mas existe uma série de restrições para você não violar o meio ambiente, né, como uma reserva ecológica. Já no Ártico a coisa é um pouco diferente. Por quê? Existem instalações no Ártico, né, de vigilância. Por quê? Nós não podemos esquecer a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, e o Ártico era considerado um possível campo de batalha. Então nós temos sistemas de detecção de mísseis balísticos de ambos os lados, russos e americanos, na região do Ártico. Né? Por quê? Em caso de um ataque, radares ali poderiam indicar com um certo grau de antecedência para permitir que medidas defensivas fossem preparadas e tomadas. Então, realmente, esse tipo de instalação não pode ser sobrevoado por uma aeronave civil, né? Isso é proibido. Agora, com relação à Antártica, meu amigo, não sei, nunca ouvi falar, né? Agora, no Ártico, sim. No Ártico, a coisa é um pouquinho mais complicada, tanto é que os Estados Unidos desenvolveram submarinos nucleares justamente por isso. Quando surgiu o Nautilus, que foi o primeiro submarino nuclear do mundo, os americanos anunciaram em alto e bom tom. Hoje nós temos condições, inclusive, né, de combater sob o gelo, porque um submarino nuclear, né, consegue atravessar a capa polar. Um submarino convencional já tem muita dificuldade para isso. Ele precisa constantemente vir à superfície, ele precisa colocar o snorkel, é um aparelho que aspira ar da superfície, e isso é para permitir o funcionamento dos motores a diesel para carregar as baterias do submarino convencional. Então, ele tem um tempo de mergulho, né, antes de ter que fazer isso periodicamente. Já o submarino nuclear, não. Ele não precisa disso. Né, ele praticamente é anaeróbico o seu funcionamento. Né. O que limita o submarino nuclear é a resistência da tripulação, a duração dos alimentos e vai por aí. Então, os Estados Unidos, quando desenvolveram o Nautilus, ele também tinha como função, né, caçar seus congêneres soviéticos sobre o gelo do Ártico. Então, eu acredito que seja por aí, viu, Marcelo? Aqui de Taubaté, nunca ouvi falar na Antártica. Aí realmente, se você tiver aí alguma fonte fidedigna, você nos envie, porque eu realmente desconheço nessa região. Então eu queria agradecer mais uma vez, né, o carinho dos telespectadores, né, a repercussão do programa, desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa semana que vem. Fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.